Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que estão acompanhando mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês nessa sexta-feira, nessa rica oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui falando da sua palavra, falando do seu amor, falando do grande projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós, né? Que Deus possa abençoá-lo grandemente, abençoá-lo tremendamente, para que você possa experimentar tudo de bom e de melhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós, amém? Que Deus possa abençoar você que está acompanhando. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui para falar da palavra do Senhor, levar uma mensagem de reflexão para a sua vida, porque eu creio fielmente nessa palavra, no poder que há nessa palavra de transformação. E o meu desejo é que essa transformação também chegue na sua vida e faça de você, da sua vida, da sua família, uma nova criatura, uma pessoa totalmente voltada aos caminhos do Senhor e que possa estar experimentando a cada dia o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, tá bom? Um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando. E se você gosta da nossa programação, acompanha a nossa programação, que você comente, que você compartilhe, que você divulgue com seus amigos, que você vá no YouTube. A gente sempre posta lá no YouTube, no YouTube é V Moisés Marques. Você vai lá no YouTube, se inscreve, assiste os vídeos. Essa semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, um grande amigo fiel, um ajudador fiel que estaria conosco. O Senhor Jesus estaria conosco até a consumação do século. Talvez, se você não conhece esse amigo fiel, é uma oportunidade de você ouvir as mensagens que nós já falamos aqui desde segunda-feira, para você aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais e permitir que esse amigo fiel faça parte da sua vida e esteja com você, te guiando e te conduzindo até o final da sua vida. Amém? Essa é uma grande promessa do Senhor. Hoje é sexta-feira, deixa eu dar logo o recadinho. Hoje é sexta-feira e hoje nós estaremos na Congregação Nova Aliança, que fica localizada na Rua 11, esquina com a 40, né? Na Vila Cruzeiro. E você é o nosso convidado a estar lá juntamente conosco para adorar o Senhor, para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, tá bom? Então você é nosso convidado todo especial, esteja lá conosco hoje. Culto de oração e ensino da palavra, e está sendo uma bênção. O Deus colocou no coração do nosso pastor Abimael, manda um abraço para o nosso pastor Abimael, de tirarmos antes da programação, 1 hora, antes da mensagem, de toda a programação, durante a programação do culto, 1 hora de joelhos, adorando, orando e falando com Deus. E nós temos certeza, plena convicção de que Deus fará grandes coisas, e por isso nós estamos e continuaremos alegres, amém? Que Deus possa continuar abençoando a nossa congregação, a família Nova Aliança, e eu tenho certeza que nós contemplaremos pelos olhos da fé aquilo que o Senhor fará, que o Senhor faz, que o Senhor fará e continuará fazendo sobre todos que ali fazem parte, amém? Deus abençoe você que acompanha, que Deus abençoe. Já falei para você ir lá no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje o tema de sexta-feira, que é o último tema da semana, nós vamos falar sobre o Espírito da Verdade, tá bom? Nós vamos falar sobre o Espírito da Verdade, amém? Então nós já vamos lá, vamos para o nosso momento da palavra, já vamos para o nosso momento da reflexão da palavra de Deus, que você possa acompanhar toda a programação, tá bom? Para você entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa tarde, e que você acompanhe até o final para meditar em toda a mensagem, todo o recado de Deus para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Já avisa para os amigos aí, fala, olha, vai começar o momento da palavra, a mensagem já está vindo, a pregação já está vindo, vamos lá acompanhar a programação, tá bom? Então vamos lá, o texto que nós vamos utilizar como base, ele encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos ler somente o versículo 17 e o versículo 18, tá bom? Então Atos, capítulo 9, do versículo 17 ao versículo 18, e se você quiser compreender um pouco mais, você depois vai pegar a sua Bíblia, vai abrir em Atos dos Apóstolos e vai ler todo o capítulo 9, tá? E assim a nossa dica e o nosso recado
A nossa dica aí para você ir conhecendo um pouco mais, leia todo o capítulo, tá bom? Texto sem contexto vira pretexto. Então, leia todo o capítulo e entenda tudo o que aconteceu no capítulo 9 de Atos, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso momento da meditação? Vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 9, e o versículo 17 ao versículo 18 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Deixa eu ler esse final aqui, que isso aqui é a parte importante para nós. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Nós vamos lá para o nosso momento da meditação. O nosso tema de hoje é o Espírito da Verdade, e nós vamos olhando a nossa volta. Eu já te faço um momento de reflexão sobre sua vida. Dá uma olhada em volta da sua vida, aí, as pessoas que estão em volta, e como está a situação da sua vida, e tenta descrever o mundo em que você está vivendo, o seu mundo. Tenta dar uma analisada como está o seu mundo e tenta descrever como está o seu mundo. E a pergunta que eu faço para iniciarmos a reflexão dessa mensagem é: será que o mundo que você está vivendo, ele é real ou ele é um faz de conta? Bom, para muitas pessoas não conseguem mais diferenciar o que é verdadeiro, o que é real, para o que é mentira e para o que é faz de conta. Vivem um mundo de mentiras, falsos sentimentos, atitudes forçadas, hipocrisia. Alguns vivem de uma forma tão no mundo de faz de conta que só falta ter roteiro, só falta ter os personagens e a pura ficção, né? São sorrisos fingidos, amores traídos, pessoas pisando em pessoas, um ar contaminado pela inveja. Hoje em dia você precisa analisar para quem você vai contar e o que você vai contar. E quando a gente se depara com as redes sociais, quando a gente olha para as redes sociais, é aí que nós nos deparamos o quanto existem pessoas que vivem nesse faz de conta, o quanto existem pessoas que vivem no mundo de mentiras, como se fosse Alice no mundo da fantasia. São pessoas que enganam elas mesmas acreditando que encontraram o mapa do tesouro para a felicidade. São pessoas que tentam encontrar a felicidade em bens materiais. São pessoas que tentam encontrar a felicidade fundamentada em uma nova profissão, em uma nova formação. São pessoas que acham que a felicidade está no novo relacionamento. São pessoas que manipulam a própria verdade sobre a vida delas. A gente vai ver pessoas fazendo plásticas e gastando muito dinheiro em plásticas, tentando alcançar um corpo perfeito, achando que naquele corpo perfeito encontrarão a felicidade, mas quando se deparam, estão visitando psicólogos, estão visitando psiquiatras, para tentar dar a resposta para essa felicidade, para essa paz, para essa liberdade. E elas não encontram. Porque, na verdade, elas vivem aprisionadas em um mundo de faz de conta. Pessoas que nas redes sociais postam fotos sempre sorrindo, postam fotos sempre alegres, postam fotos sempre em lugares belos, sempre procuram as melhores fotos, os melhores ângulos, as melhores posições, o melhor filtro para mostrar para as outras pessoas que está feliz. Mas muitas dessas pessoas sabem que lá no fundo, muitas dessas pessoas sabem que na realidade, quando elas saem desse mundo de ficção, desse mundo de mentira e de falsidade, e quando elas se deparam com a verdade, elas não têm vida, não vivem, na verdade, sobrevivem. O que eu quero que você entenda com essa mensagem é que existe no nosso mundo, existe na nossa volta
o Espírito da verdade. O Espírito que é poderoso para nos tirar desse mundo de faz de conta, para nos resgatar desse mundo de ilusão, desse mundo de falsidade e nos mostrar a verdade. É claro que a verdade dói, a verdade machuca e muitas pessoas preferem viver na mentira, no engano, na falsidade, na ilusão, justamente para não se depararem com a realidade. Mas esse Espírito, ele foi uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele falou e ensinou sobre um reino, um novo reino que estaria sendo instalado, que era o reino dos céus, que era o reino da verdade, que as pessoas teriam as vidas transformadas através desse reino. O Senhor Jesus fez milagres para comprovar a existência desse reino. E quando ele se entrega na cruz para que todas as pessoas pudessem agora ter o direito de ser alcançados por esse reino, ele agora ressuscita, é ressurreto, passa alguns dias com os discípulos, faz a promessa para os discípulos que enviaria o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade revestiria eles de poder. Ele vai ao céu, o Espírito vem na vida dos discípulos e agora eles começam a operar os poderes, sinais e maravilhas agora através do Espírito Santo na vida deles. E a promessa é que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito da verdade. E esse Espírito, ele era poderoso para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele era poderoso para tirar dos olhos das pessoas a mentira, as escamas da mentira e mostrar para eles a verdade. Mostrar qual é o plano. Qual é o plano que, não o plano que alguém elaborou, que o homem elaborou, que o patrão elabora, o plano que você elabora para a sua vida, mas o plano que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem para cada um de nós. Esse Espírito era capaz de nos tirar desse mundo de faz de conta, nos mostrar a verdade e nos mostrar a verdade que Deus tem para cada um de nós. Para que nós pudéssemos contemplar o tamanho do amor de Deus, para que nós pudéssemos contemplar que só Ele tem planos de bens para a nossa vida, que só Ele tem planos perfeitos para a nossa vida e que só Ele tem o melhor para a nossa vida. Nesse capítulo 9, do qual nós lemos, nós vamos deparar com a conversão de Saulo de Tarso. Talvez você conheça como Paulo, mas é a conversão de Saulo de Tarso. Sem dúvida, os acontecimentos mais importantes que existem no livro de Atos dos Apóstolos, com certeza, foi o derramamento do Espírito, foi a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os discípulos, porque se isso não tivesse acontecido, o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo nunca teria sido escrito. Mas quando a gente analisa sobre outros aspectos, a gente vai ver que o segundo acontecimento mais importante do livro de Atos dos Apóstolos foi a conversão de Saulo de Tarso, a conversão de Paulo. Mais da metade do livro, dos capítulos 13 até o capítulo 28, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre as atividades de Paulo, sobre tudo que aconteceu através da vida de Paulo. E ele é um dos responsáveis por escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento. É difícil a gente imaginar como teria sido a vida, o cristianismo do primeiro século, se Paulo não tivesse sido convertido. Ele se tornou uma das testemunhas mais importantes da igreja primitiva, aquele que cumpria a risco o projeto de Deus para a vida dele, para que ele se tornasse o apóstolo dos gentios, que levasse agora esse reino de Deus a todas as nações. Mas antes de Paulo ou Saulo de Tarso ser esse grande servo de Deus, esse homem empenhado a cumprir os planos de Deus para a sua vida, ele foi aquele que estava presente, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, no capítulo 7, e foi ele que deu aprovação para que aquilo pudesse ser acontecido, para que acontecesse o apedrejamento de Estevão.
Antes dele ser esse grande homem de Deus, ele foi aquele que liderou a grande perseguição à igreja de Jerusalém. Ele era aquele que organizou a perseguição aos cristãos do primeiro século, e ele era um dos homens empenhados a isso e se entregava fielmente a isso. E aí, no capítulo 9, tem a mudança de vida. Para você entender um pouquinho sobre a vida de Paulo, ele era um rabino bem respeitado, ele era de boa formação, ele tinha cultura, ele foi nascido em uma família de fariseus, ele foi treinado, recebeu todo o treinamento, toda a formação nas tradições farisaicas. Ele era superintendente cosmopolita, né? Ou seja, ele era um cidadão romano, um viajante experiente, ele era doutor da lei, nasceu em Tarso, ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um homem cheio de zelo, que era um homem bastante conhecedor e importante para o judaísmo naquela época, e esse Gamaliel foi o mentor de Saulo de Tarso. Gamaliel era um homem de muito prestígio e tinha uma grande influência em Jerusalém, e Paulo estudou, teve formação, teve conhecimento, era alguém culto, era alguém que conhecia as escrituras, era um homem diferenciado naquele tempo. Só que um dia, ao perseguir a igreja do Senhor, ele se encontra com o Senhor Jesus, ele tem um encontro real com o Senhor Jesus. Ele está indo a caminho de Damasco para perseguição, ele tinha as cartas, ele recebeu cartas para que pudesse perseguir agora os cristãos, apresentar essas cartas na sinagoga em Damasco e fazer a perseguição aos cristãos. E nessa ida a Damasco, ele se encontra com o Senhor Jesus. Uma grande luz resplandece diante dele e o Senhor Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora, com esse encontro, Paulo, quando tenta abrir os olhos e enxergar, ele está cego. Aquelas pessoas que estavam com ele levam ele agora para a cidade de Damasco, coloca ele numa casa, a rua chamada Direita, e agora ele fica ali por alguns dias, sem se alimentar, sem comer, sem beber, tentando agora entender e orando a Deus, buscando a Deus para entender por que tudo aquilo tinha acontecido com ele, porque essas coisas estavam acontecendo com ele. Paulo, ele tinha uma vida anterior fundamentada em todo o conhecimento que ele havia adquirido. Só que agora, cego, esse conhecimento não serviria para nada na vida dele. A palavra do Senhor fala para nós em Provérbios 3, 5 e 7, para que nós não possamos nos firmar no nosso próprio conhecimento, que nós não possamos ser sábios aos nossos olhos, mas que nós devemos temer ao Senhor e nos apartar do mal. Saulo, todo o conhecimento em tudo aquilo que ele estava fundamentado, ele estava firmado que era no conhecimento, agora não servia de nada. Paulo estava perdido, sem saber o que fazer da sua vida. E agora o Senhor Jesus dá ordens para que Ananias pudesse ir naquele lugar, pudesse ir naquela casa e pudesse orar por Paulo, pudesse impor as mãos sobre ele e orasse por ele, porque Paulo era alguém precioso aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus tinha uma grande missão através da vida de Paulo, e Ananias vai e cumpre. E nós chegamos agora no texto do qual nós lemos. Agora Ananias impõe a mão sobre Paulo, sobre Saulo, e aí o Senhor, ora por ele, e aí ele se torna cheio do Espírito Santo, e quando ele está orando, era como se caísse algumas escamas dos olhos de Paulo, e agora ele recupera a visão, e quando ele se levanta, ele é batizado, é cheio do Espírito Santo. O Espírito da verdade estava sobre a vida de Paulo. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você compreenda. Há nesse mundo a presença de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo da verdade. Aquele que o Senhor Jesus prometeu para estar nesse mundo,
para que pudesse convencer, para que pudesse me convencer e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque nós não aceitamos ao Senhor Jesus, nós não o reconhecemos como Senhor, nós não reconhecemos a palavra dele como verdade para as nossas vidas. E agora o Espírito Santo está entre nós para nos convencer, para mostrar a verdade, para que, assim como aconteceu na vida de Paulo, pudesse cair as escamas da mentira dos nossos olhos e que nós pudéssemos contemplar a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu se não for através dele. A verdade é a palavra do Senhor, a grande carta de amor que Deus deixa para cada um de nós, para que nós possamos conhecer a verdade, porque a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade. Na palavra está relatado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu quero que você entenda é que talvez você estava como Paulo, firmado no seu próprio entendimento, buscando segundo a sua força, segundo o seu entendimento, segundo o seu recurso financeiro, ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Mas quando você se depara, na verdade, você não consegue alcançar tudo isso que você tanto busca. Não consegue alcançar a felicidade, não consegue encontrar a paz. Quantas pessoas você conhece, talvez até você que está ouvindo essa mensagem, quantas pessoas estão à procura de paz e felicidade, paz e alegria, que buscam em novos relacionamentos, que buscam no dinheiro, que buscam na formação profissional, que buscam nos relacionamentos, que buscam em tantos outros lugares, que buscam nas festas, que buscam nos prazeres sexuais, essa felicidade, essa alegria, essa paz, mas quando você se depara é momentâneo, é passageiro. Porque só o Senhor Jesus consegue nos dar a paz que o mundo não consegue nos dar. Somente o Senhor Jesus, ele consegue derramar sobre nós a felicidade e o amor próprio que muitas pessoas não conseguem alcançar. Tem pessoas que não se amam, que não conseguem se amar, que olham para a forma que elas são e não conseguem encontrar o amor nelas mesmas. Por isso são rejeitadas, pisadas e humilhadas por outros. Por isso elas vão mendigar o amor de outro, encontrar esse amor que nelas mesmas não encontram e espelhar esse amor em outra pessoa. Por isso você vai encontrar pessoas que são maltratadas e ainda continuam indo atrás daqueles que a maltratam, porque estão no mundo de mentira, estão vivendo um mundo de ilusão. Porque o mundo verdadeiro, olha para as redes sociais, quantas pessoas postam fotos felizes, alegres e momentos alegres, mas quando se encontra dentro de casa, no quarto, entre quatro paredes, sozinha, vai ver o tamanho do buraco que existe no coração, existe na alma, existe no espírito. Para contemplar a sua vida de verdade, para você alcançar, não momentaneamente, mas para toda a eternidade, a felicidade, o amor e a paz, é somente através do Senhor Jesus. Saulo entendeu isso. Saulo viveu essa experiência. Estava firmado no seu conhecimento, porque ele era um rabino de grande nome, ele era famoso entre a comunidade judaica, ele era importante na comunidade judaica, ele estava firmado nos seus próprios entendimentos, mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, as escamas dos olhos deles caíram. O Espírito da verdade se pôs sobre a vida de Paulo para mostrar a verdade, e ele entendeu e compreendeu que a vida que ele levava era uma vida de mentira, e agora ele encontra a verdade quando ele se encontra com o Senhor Jesus na vida dele. O Espírito Santo da verdade estava agora sobre a vida de Paulo, mostrando para ele a verdade, mostrando para ele que tudo aquilo que ele tinha como princípio para a vida dele, a sabedoria, era coisa supérflua e coisa passageira, e não conseguiria transformar a vida dele, não conseguiria fazer com que ele encontrasse a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação e o amor para a vida dele. Porque tudo isso nós só encontramos no Senhor Jesus. E Paulo não conhecia quem era o Senhor Jesus. Era interessante porque Paulo conhecia a lei, entendia da lei, estudava a lei,
mas não conhecia verdadeiramente que Jesus era Filho de Deus, enviado por Deus. Mas quando ele tem um encontro real com o Senhor Jesus, a vida dele muda. As escamas da mentira dos olhos dele caem e ele consegue enxergar a verdade. E agora a verdade, o Senhor Jesus, traz a alegria, traz a paz, traz a satisfação para a vida de Paulo. E mesmo em momentos difíceis, que Paulo foi um dos grandes homens e missionários, levou a palavra, esse novo reino a tantos outros lugares distantes, ele levou, e Paulo passou por dificuldades. Paulo sabia o que era estar na bonança, mas o que era estar na dificuldade. Paulo sabia o que era ser açoitado. Paulo sabia o que era passar por naufrágio. Paulo sabia o que era ser perseguido agora. Mas todo esse momento de frustração na vida dele não era capaz de tirar a alegria, o amor que ele tinha, porque o amor e a alegria que ele tinha não estava nas situações, mas estava na presença do Espírito Santo na vida dele, estava na presença do Senhor Jesus na vida dele. Por isso, em meio à dificuldade, ele sabia o que era ser feliz. Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de dizer isso, Paulo sabia o que era passar pelas dificuldades. E nem as dificuldades era capaz de tirar a alegria e o amor que ele encontrava no Senhor Jesus. Ele vai dizer que nada é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus no Senhor em Cristo Jesus. Esse amor, quando nós experimentamos esse amor, quando nós conhecemos a verdade e vemos o tamanho do amor de Cristo, o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, aí não vai ter situação, aí não importa o que acontece na sua vida, você vai estar fundamentada na verdade, vai estar fundamentada nesse amor do Senhor para a sua vida. Aí você vai ver que fotos bonitinhas nas redes sociais é besteira, é coisa supérflua. Aí você vai entender que o emprego novo não é capaz de trazer a felicidade que você encontrou no Senhor Jesus. Aí você vai ver que você não vai precisar de um relacionamento novo, porque o relacionamento que você precisa é em Cristo Jesus, é com Ele, porque Ele é capaz de satisfazer todas as tuas necessidades, anseios e o amor. Aí você vai ver que não precisa de bens materiais, você vai entender que você deve buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Aí você vai se deparar com a verdade. Paulo entendeu isso na prática. Ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, as escamas dos olhos dele, a falsidade, o mundo de falsidade que ele vivia caiu, e agora ele consegue contemplar a visão. Agora ele consegue voltar a enxergar quando Ananias ora por ele. Mas não é agora a visão de Paulo. Não é agora a visão que Paulo tem do mundo. Agora é a visão que Cristo tem para a vida de Paulo. A visão de Paulo agora está em um alvo. E esse alvo chama-se Cristo Jesus. E a graça de Cristo para a vida de Paulo era o suficiente. Agora, o fundamento da vida de Paulo era Cristo. E nada mais importava. E ele não precisava de mais nada. Ele tendo Cristo agora na vida dele, já era o suficiente para preencher o vazio que existia. Já era o suficiente para tirar e libertar Paulo de um mundo de mentiras, de uma ficção, de um mundo de faz de conta, e trazer ele para a verdade. A maior das verdades que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que acabou a carreira, que terminou a sua vida, mas a coroa da vida eterna já estava reservada para ele. Paulo finaliza a sua vida preso em uma prisão, prestes a morrer. Mas ele tinha certeza
de que aquele que havia feito promessas sobre a vida dele, o Senhor Jesus, era fiel para cumpri-las. E agora ele tinha a certeza e plena convicção de que morreria, de que o corpo físico dele encontraria com a morte, mas o seu espírito, a sua alma, viveria eternamente com o Senhor Jesus. E essa era a maior certeza e maior verdade que Paulo tinha sobre a vida dele. Sabe qual é a maior certeza e a maior verdade que você tem que ter? Está lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que o Senhor Jesus diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, irei vos preparar o lugar. E quando preparar este lugar, voltarei outra vez para buscar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a verdade que você precisa ter para a sua vida. O que eu quero que você entenda é que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, está neste mundo, está sobre as nossas vidas, para abrir os teus olhos, para fazer com que caia as escamas da mentira e você encontre a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e o verdadeiro amor de Cristo sobre a sua vida. Aleluia! Que você possa entender isso. O que você tanto corre atrás, o que você tanto busca, você não vai conseguir alcançar com o seu próprio entendimento, com a sua própria força. Porque o que você tanto busca não está em um lugar, não está em uma coisa. O que você tanto busca para satisfazer a tua alma e o teu espírito está somente no Senhor Jesus. Aí Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim, mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que eu quero te dizer é que o Espírito Santo ainda está nesse mundo para nos convencer do pecado, para nos mostrar a verdade. Basta você abrir os seus ouvidos e o seu coração para as verdades do Espírito Santo, para as verdades da palavra do Senhor Jesus. Basta você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que aí Ele é capaz de tirar da mentira, da falsidade, do engano e trazer você para a verdade, para a sua luz, para a sua maravilhosa luz, para que você possa alcançar a verdadeira felicidade, paz e amor, que não são momentâneos, mas são para toda a eternidade, para todo sempre. Por que não hoje sair desse mundo de mentira? Por que não hoje deixar a falsidade, o engano, esse mundo de faz de conta e dar o primeiro passo para a verdade e encontrar a verdade para a sua vida? Por que não hoje ser liberto desse mundo de falsidade, onde você engana você mesmo, onde você experimenta felicidades e paz momentâneas, passageiras, e logo você tem que estar correndo atrás de outro momento de satisfação? Por que não encontrar com a felicidade verdadeira? Por que não deixar tudo isso para trás? Porque o Senhor Jesus, quando você toma essa atitude de aceitá-lo, Ele faz da sua vida, faz de você uma nova criatura, e você vai viver em novidade de vida, não agora na falsidade, mas na verdade. Ele é capaz de colocar essa vida que você está levando para trás e fazer coisas novas, e te dar um novo significado para viver, e fazer com que você encontre a paz, o amor e a felicidade que você tanto busca. Por que não hoje tomar essa decisão de abandonar a mentira, abandonar o faz de conta, abandonar a falsidade e vir para a verdade e aceitar a verdade sobre a sua vida? Porque o Senhor Jesus é a verdade e o Espírito Santo veio para nos convencer, veio para tirar as escamas dos nossos olhos. Por que não hoje mudar de vida?
É esse o desafio que eu faço para você hoje. Saia da mentira, deixa para trás a falsidade, deixa para trás o engano. O Senhor Jesus tem uma vida muito melhor para você. O Senhor Jesus não quer que você viva aprisionada, sendo humilhado, sendo massacrado, mendigando amor a outras pessoas, se Ele é o amor para as nossas vidas. Que tal hoje aceitar o Senhor Jesus? Que tal hoje abandonar essa vida de pecado, de falsidade e mentira e aceitar a verdade que é o Senhor Jesus para a sua vida? Bom, se você quiser tomar essa decisão, escreve no comentário aí: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus para me libertar do engano, da mentira e da falsidade. Eu aceito o Senhor Jesus como verdade na minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você está tomando essa decisão e quer tomar essa decisão, comenta aí para nós orarmos por você nesse momento. Comenta aí que nós estaremos orando e a sua vida vai ser transformada. E aonde você estiver, o Espírito Santo da verdade está ao seu lado, te convencendo, te fortalecendo para você enfrentar essa nova jornada, essa nova caminhada, essa nova vida em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que se você tomar essa decisão, aonde você estiver, o Senhor Jesus estará com você, enviará pessoas para te dar apoio, para que a sua vida possa ser restaurada, restabelecida e transformada. Eu gostaria de orar por você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te louvamos por essa semana abençoada que o Senhor nos garantiu. Por essa semana abençoada que o Senhor preparou e reservou para cada um de nós. Senhor, eu te glorifico por cada momento, por cada dia dessa semana que o Senhor nos possibilitou a estar falando do Espírito Santo. Que essas mensagens, que essas verdades, Senhor Deus, possa ter transformado vidas. Possa ter transformado o entendimento, o pensamento, as atitudes de cada um dos teus filhos. Senhor, nessa sexta-feira, eu apresento cada um que está acompanhando essa mensagem, que entendeu o recado do Senhor para a vida deles, que entendeu a mensagem do céu para a vida deles. Senhor, nós cremos que só o Senhor tem planos perfeitos, só o Senhor tem planos, Senhor Deus, muito maiores do que os nossos, planos de paz, de encontrar a felicidade, planos, Senhor Deus, de encontrar o verdadeiro amor, planos de ter um relacionamento real e verdadeiro contigo. Senhor, entra nesse coração que está angustiado, entra nesse coração, Senhor, que está cansado da mentira, do engano, do menosprezo, Senhor Deus, da humilhação. Senhor, entra nesse coração, Senhor Deus, que não sabe mais o que fazer para encontrar a felicidade, a paz, o amor. Senhor, entra nesse coração que está aprisionado nas drogas, Senhor Deus, achando que nos entorpecentes encontrarão a felicidade e a alegria. Senhor, entra nesse coração e muda essa história. O Senhor é poderoso para mudar histórias, porque o Senhor mudou a minha, Senhor, e eu te peço, muda a história de cada um dos teus filhos que precisam, Senhor Deus, que buscam, que tanto se esforçam para encontrar o verdadeiro amor, a felicidade, o verdadeiro significado da vida. Entra nesse coração, Senhor Deus, que o Espírito Santo tira as escamas da mentira, da falsidade e mostra a felicidade e mostra a verdade que é o Senhor. Senhor, muda essa história. Eu creio pelos olhos da fé que o Senhor está transformando vidas nessa tarde, que pessoas estão mudando, Senhor Deus, o seu modo de pensar, que o Senhor está convencendo, que o Espírito Santo de Deus está convencendo pessoas nesse momento do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está transformando vidas nessa tarde. Senhor, abençoa cada um deles, firma os pés para que eles possam caminhar, Senhor Deus, no caminho que o Senhor preparou para cada um deles. Firma, Senhor Deus, a vida do teu filho e a atitude que ele está tomando de te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Passa, Senhor Deus, joga todos os seus pecados no mar do esquecimento e mostra o caminho verdadeiro e perfeito que o Senhor tem para cada um. Senhor, abençoa essa vida, transforma essa família, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, cada um que necessita e que precisa da verdade nessa tarde. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa palavra,
que você possa entender essa verdade. Se você está cansada das mentiras, do engano, da falsidade, se você é daqueles que postam a felicidade nas redes sociais, mas quando está sozinho, está em depressão, está angustiado, frustrados, você que diz que é feliz porque encontrou um relacionamento, mas fica sendo humilhado, mendigando amor, mendigando carinho. Se você é dessas pessoas que acha que nos entorpecentes, nas drogas, vai encontrar a felicidade, a paz e o amor, deixa isso tudo para trás. Se desprenda disso. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos mostrar a verdade. O Senhor Jesus é a verdade que você precisa. Ele é o fundamento que você precisa para a sua vida. Porque nele nós temos paz que o mundo não pode nos dar. Nele nós temos o verdadeiro amor. Nele nós temos a verdadeira felicidade. Se você tiver um encontro real com Ele, a tua vida será transformada como a vida de Paulo foi transformada. E eu tenho certeza. Só que você precisa entender que não é por obrigação. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele não entra como invasor na sua vida. Você precisa abrir o teu coração para receber a verdade. Você precisa abrir o teu entendimento para que você confesse o Senhor Jesus diante dos homens e Ele vai estar te confessando diante do Pai. Tem pessoas que falam, mas eu já tenho Deus na minha vida. Mas se a tua vida não foi transformada, infelizmente, Deus não está na sua vida. E o que o Senhor Jesus quer fazer é como fez com Paulo, transformar. Paulo era um perseguidor da igreja. E quando encontrou com o Senhor Jesus, ele foi sofrer as perseguições. Ele mudou de lado. Tudo aquilo que ele tinha como fundamento para a sua vida, seu conhecimento, sabedoria, ficou para trás. Agora é um novo entendimento, um novo Paulo que Cristo estava, a transformação que Cristo estava fazendo na vida dele. Que você possa entender isso. Tem gente que fala, eu já tenho Deus, mas a vida não é transformada. Ainda continua no pecado, ainda continua na falsidade, continua no engano, continua na mentira. E felizmente eu preciso te dizer que você não tem Deus. É uma verdade dura, mas é a verdade. Você sabe disso. Ah, mas eu já tenho Deus. Mas vive se prostituindo, vive no alcoolismo, vive no mundo das drogas, vive no mundo da mentira, engana, maltrata. Meu amigo, você não tem Deus. Você engana o seu próprio coração achando que tem Deus. Que você possa entender essa verdade. Se você gostou dessa mensagem, compartilha nas redes sociais. A gente vai estar compartilhando no IGTV, vai lá, compartilha. A gente vai estar compartilhando pelo Facebook, e aí você compartilha. A gente vai estar compartilhando lá no YouTube, você compartilha, tá bom? Que Deus abençoe você. Hoje nós estendemos muito o nosso horário, mas era necessário para você ouvir essa verdade para a sua vida. O Espírito Santo da verdade quer te mostrar a realidade, quer tirar as escamas da mentira, amém? Um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook, um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos, um abraço aí pro FCC Elvis, Márcia Bretos, Alisson Dias, Doceteria, Micael Douglas, Fabiana Vianelli, Antônio Almeida, Amo Samba, Carol Garcia, FC Fernandes, um abraço para Aline, Pietra ZK 13, Regina Josefa, Company Biquins, Vilmax Del, Yato, Mona Lisa, Ilha da Silva, Rodrigo, Gelena Queiroz, Vitória Raíssa, Aprado Amina, FCC Fausto, Brilhante Joyce, um abraço ao nosso amigo Carlos. Deixa eu ver quem mais aqui. Carolzinha, Esther, Érica, Liac, FCC Ismael, Rebeca, MMM Mota,
Flávia Silva, Gabizinha, Elson Vieira, meu amigo Ronaldo que está acompanhando, um abraço, Grazi Santos, Relicário, Maísa, Mayra, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, a gente volta agora só na segunda-feira, tem mais aqui, Juventus, Thaís, Karine, Lúcia, Lima, Vida, Silane Gomes, um abraço para todos vocês. A gente volta na segunda-feira com mais programa Intimidade com Deus, mas eu tenho certeza que você vai meditar nessa palavra no final de semana, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua vida, fiquem com Deus e a paz do Senhor.